Muito bem, eu quero conversar com você sobre um tema sensível e absolutamente importante. Eu quero tratar hoje com você sobre eleição incondicional. E eu vou usar alguns textos da Bíblia e, primeiramente, quero olhar com você o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4. E está escrito assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A eleição é uma doutrina bíblica. Não é uma investigação humana, é uma revelação divina. Não é uma descoberta humana. O próprio Deus revelou esta verdade na sua palavra. É claro que esta doutrina bíblica tem sido discutida ao longo dos séculos. E também é claro que não há consenso, ou seja, nem todos aqueles que são chamados cristãos, normalmente cristãos evangélicos, têm a mesma interpretação dessa doutrina. O Sínodo de Dort, que se reuniu na Holanda nos anos de 1618 e 1619, cunhou aquilo que nós chamamos dos 5 pontos do calvinismo, ou seja, depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada e perseverança dos santos. Eu vou tomar emprestado esse termo incondicional. A eleição é incondicional. Primeiro, porque quem escolhe é Deus. É Deus quem nos escolhe e não nós a Ele. Não fomos nós quem elegemos Deus. Foi Deus quem nos elegeu. E quando Deus nos escolheu, não foi com base em mérito humano. Deus não nos escolheu porque viu em nós virtudes ou porque viu em nós predicados morais. Deus não nos escolheu porque nós tínhamos motivos suficientes para Deus nos amar. Deus nos escolheu incondicionalmente. É uma eleição, portanto, livre e soberana de Deus. Então eu gostaria de olhar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, vejamos o autor da eleição. O texto nos informa que Deus nos escolheu. Ou seja, o autor da eleição é Deus. Quem define essa questão é Deus. Jesus, aliás, ilustrou isso assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Às vezes nós usamos determinadas terminologias, como quando eu encontrei a Cristo. Não, eu não encontrei a Cristo, foi Ele quem me encontrou. Ele não estava perdido, quem estava perdido era eu. Então Ele me encontrou. Não fomos nós quem amamos a Deus, e então, em consequência do nosso amor por Ele, Ele passou a nos amar. Não. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. O nosso amor por Deus é o refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Portanto, foi Ele quem nos conheceu de antemão, foi Ele quem nos predestinou, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem fez isso não por meio de nosso mérito, mas apesar do nosso demérito. Algumas pessoas tentam entender isso de uma maneira que não tem tanto respaldo, ou não tem respaldo bíblico. Por exemplo, alguns dizem que Deus nos escolheu porque previu que nós íamos crer em Jesus. Mas o ensino eloquente da Bíblia é, lá em Atos 13:48, todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. Ou seja, como dizia o reformador João Calvino, a eleição é a mãe da fé. Eu não fui eleito porque criei, eu criei porque fui eleito. A fé não é a causa da eleição, a fé é consequência da eleição. Outros dizem, bom, Deus nos escolheu porque previu que nós íamos praticar
boas obras. E então nos escolheu. Mas não é o que a Bíblia nos ensina. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não porque praticávamos boas obras. De tal maneira que as boas obras são consequência da eleição e não a causa da eleição. Outros dizem, bom, Deus nos escolheu porque previu que nós iríamos ser santos. Mas não é o que o texto diz. O texto diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. De tal maneira que a santificação ou a santidade não é a causa da eleição, mas resultado da eleição. Então, o autor da eleição é Deus. E como Deus não adotou métodos de ver em nós virtudes, méritos para nos escolher, porque Ele nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos, esta eleição é incondicional. Mas é preciso perguntar quando Deus nos escolheu. Deus não precisou lançar mão de um plano B, porque o plano A fracassou. Deus não usa rascunhos nos seus planos. Ele não precisa revisar os seus planos. Nós somos passíveis de erro, nós somos passíveis de planejar uma coisa e dar tudo errado e temos que refazer os nossos planos. O plano de Deus não pode ser frustrado, diz Jó 42, versículo 2. Então, o texto nos diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Não tinha céu, não tinha terra, não tinha estrelas, não tinha os mundos estelares, não tinha as galáxias, não tinha anjos. Somente Deus existia nos refolhos da eternidade. E lá na eternidade foi que Ele nos escolheu. Portanto, nós nem existimos. Não havia mérito em nós para Ele nos escolher. A escolha divina é eterna. Ele traçou um plano e a história revela a execução desse plano, que não pode ser frustrado. Portanto, quando você creu em Jesus, você o fez, porque o Pai lhe deu ao Filho. Você é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. Jesus chegou a dizer, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. De tal maneira que não foi o meu esforço, mas foi a ação divina de me levar a Cristo, porque é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Segunda carta a Timóteo, Paulo diz no capítulo 1, versículo 9, que Ele nos escolheu antes dos tempos eternos. Portanto, não foi na história. Essa é uma escolha divina e esta é uma escolha eterna. Mas, em terceiro lugar, encontramos aqui o agente dessa escolha, porque o texto vai nos dizer que Ele nos escolheu nele. Nele aqui significa em Cristo, antes da fundação do mundo. Ou seja, esta escolha é para a salvação. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação está em Cristo. Só Ele é a porta do céu. Só Ele é o caminho para Deus. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só nele nós temos a vida eterna. O apóstolo Pedro chegou a afirmar, e não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Só Ele ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, a eleição é em Cristo. Ele é o agente da eleição. E é por meio dele, só por meio dele,
que nós temos a vida eterna. Salvação não está em Paulo, a salvação não está em Pedro, a salvação não está em Maria, a salvação não está no Papa, a salvação não está no pastor, a salvação não está na igreja, a salvação não está nos concílios, a salvação está em Cristo. É só nele, e só por meio dele, é que nós temos livre acesso a Deus, porque ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Mas ainda, em quarto lugar, encontramos aqui o propósito da escolha, da eleição. E o propósito está meridianamente claro aqui no texto. Deus, o Pai, nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Portanto, o propósito para o qual nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo é para sermos santos e irrepreensíveis. Então ninguém pode arrogantemente bater no peito e dizer: eu sou eleito de Deus. Se vive uma vida desconexa, em descompasso com a santidade. A evidência da eleição é a santificação. Não fomos eleitos no pecado, no sentido de para viver no pecado. Nós fomos eleitos para vivermos em santidade, em novidade de vida. Aqueles que querem assegurar a sua eleição vivendo na contramão da santidade, equivocam-se. Por quê? Porque a eleição desemboca na santificação. Se uma pessoa não vive uma vida de santificação, ela está demonstrando com a sua vida que ela nunca foi escolhida ou ainda nunca foi salva. Portanto, vimos aqui nesse texto de Efésios 1:4, 4 verdades. Primeiro, o autor da eleição é Deus. Segundo, o tempo da eleição, antes dos tempos eternos. Terceiro, o agente da eleição. Fomos escolhidos em Cristo, nele. Quarto, o propósito da eleição. Fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante o Senhor. Bom, permita-me ir para um outro texto com você. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Recomendo a você, inclusive, a leitura de um sermão do pregador batista do século XIX, Charles Haddon Spurgeon. Expondo esse versículo. Eu vou ler o versículo. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação e pela santificação do Espírito e fé na verdade. Esse sermão de Spurgeon, chamado Eleição, é um primor de mensagem. E ele, fundamentalmente, se detém neste versículo para expor-nos esta gloriosa doutrina. E aqui chama sua atenção para alguns pontos. Primeiro, Deus nos escolheu. Ele está mais uma vez afirmando que o autor da eleição é Deus. Então, não fomos nós quem escolhemos a Deus. Nós não elegemos a Deus. Deus nos elege. Deus nos escolhe. O texto diz o tempo agora, desde o princípio. Então, a escolha é feita na eternidade. Ou seja, não é porque o plano A fracassou, precisou lançar mão de um plano B. Não. Deus nos escolheu desde o princípio. Desde o princípio. Antes de Adão e Eva existirem, Deus já havia nos escolhido. E mais, Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Olha que a ênfase é a mesma lá de Efésios 1:4. Somos eleitos por Deus Pai, desde o princípio, para a salvação. Deus elege para a salvação. Agora veja você, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então veja você que
Alguém diz, não, mas eu fui eleito, eu sou eleito, eu fui eleito. Mas que provas você tem de que é o eleito de Deus? Você tem fé na verdade? Você crê na verdade? Você crê na palavra de Deus? Você adota e aceita a palavra de Deus como verdade absoluta para a sua vida? Segunda evidência, pela santificação do Espírito. Você ama mais a Deus? Você foge mais do pecado? Você se alegra mais nas coisas de Deus? Você se deleita em Deus? Você tem prazer em Deus? A evidência de que você é uma pessoa escolhida de Deus é se estas verdades estão presentes na sua vida. Porque pensar que é escolhido de Deus e viver uma vida na prática do pecado é enganar a si mesmo. Mas vamos para o terceiro texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler para você. Está escrito que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Veja que Paulo é consistente quando trata da doutrina da eleição, porque ele vai nos mostrar que Deus nos salvou, não fomos nós que nos salvamos. A salvação não é pelas obras, a salvação não é pela fé mais as obras, num sinergismo. A salvação é monergística. Deus fez toda a obra. Ele escolheu, ele executou, ele confirmou. O Pai nos escolheu, o Filho morreu pelos nossos pecados e o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. Então, o texto está dizendo que Deus nos salvou. Agora, o Deus que salva é o Deus que chama e nos chamou, veja você, com santa vocação. Nós chamamos isso de graça irresistível ou vocação eficaz. O mesmo Deus que escolhe é o Deus que chama. Com graça irresistível. De que maneira? Tirando o tampão dos nossos ouvidos, tirando a venda dos nossos olhos, trocando o nosso coração de pedra num coração de carne, sensível. E então ele muda as disposições íntimas da nossa alma. Nós que estávamos cegos passamos a ver. Nós que éramos escravos nos tornamos livres. Nós que estávamos no império das trevas somos transportados para o reino da luz. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados recebemos vida. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Agora, não segundo as nossas obras, ou seja, não é mérito. Não é mérito. Não tem aqui qualquer motivo de vanglória, de altivez, de soberba. Não. A salvação, por ser uma obra exclusiva de Deus, a glória da salvação pertence exclusivamente a Deus. E ele diz que Deus o salvou conforme a sua própria determinação e graça. Ou seja, Deus não foi pressionado para nos salvar. Deus não foi acuado para fazer isso. Essa é uma decisão dele, soberana dele, livre dele. Ele escolheu para a salvação, ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Quando? Quando? O texto responde, antes dos tempos eternos. Então, quero chamar sua atenção para o fato de que os três textos que estamos examinando até agora, Efésios 1:4, 2 Tessalonicenses 2:13, 2 Timóteo 1:9, seguem a mesma toada, com as mesmas ênfases. Deus escolhe para a salvação em Cristo.
Deus chama, não segundo as nossas obras, conforme a sua soberana, livre vontade, e isso antes dos tempos eternos. Bom, vamos para mais um texto para tratar dessa doutrina. Romanos capítulo 8, verso 30. Veja comigo. Paulo diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja você que Paulo, nesse versículo, os elos da graça retratam para nós que a salvação vai de eternidade a eternidade. Deus nos predestina na eternidade, Deus nos glorifica na eternidade. Agora, chama a sua atenção para a cadeia de fatos, de eventos que ocorrem aqui no texto. Primeiro, Deus predestina, escolhe, é eleição. Agora, todos quantos ele predestina, ele chama. Aos que Deus predestinou, a esses também chamou. Ou seja, o projeto de Deus não pode ser frustrado, quebrado, no meio do caminho. Deus não é como Miguel Ângelo, que começou muitas obras e só concluiu 14, deixando as outras inacabadas. Não, Deus não deixa nada inacabado. O Deus que chama, o Deus que predestina, é o Deus que chama. E chama eficazmente. Não falando apenas aos nossos ouvidos, mas falando ao nosso coração. E Paulo prossegue no seu raciocínio e diz assim: e aos que Deus chamou, a esses também justificou. Ou seja, no momento em que você crê no Senhor Jesus, você é declarado justo diante do tribunal de Deus, onde Deus não apenas quita a sua dívida, mas faz um depósito de valor infinito na sua conta, toda a justiça de Cristo. De tal maneira que, aos olhos de Deus, ele vê você quites com a lei e quites com a justiça. Já não pesa nenhuma condenação sobre a sua vida mais, se você está em Cristo. Você está justificado. Agora você tem paz com Deus, você tem livre acesso à presença de Deus, você tem esperança da glória. Paz no passado, graça no presente, glória no futuro. E Paulo conclui o seu raciocínio assim: e aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Muito embora a glorificação dar-se-á lá na frente, na segunda vinda de Cristo, quando então a eternidade se abrirá para nós, havendo novos céus e nova terra, e nós desfrutando das glórias preparadas para nós, com um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Esse fato é futuro, mas no registro de Paulo está no pretérito perfeito, como um fato consumado. Por quê? Porque uma vez que o plano de Deus não pode ser frustrado, o que Deus já planejou na eternidade, nada vai sair do script. Então, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você que foi predestinado, chamado, justificado, já está glorificado. Não historicamente ainda. É o já e o ainda não. Mas esse fato é tão real, absolutamente verdadeiro, que Paulo registra como um fato consumado. Então, permita-me encerrar dizendo: muitas pessoas pegam a doutrina da eleição para discutir ideias, para debates acirrados, para levantar muros entre os cristãos. Nós deveríamos nos aproximar dessa doutrina como Moisés se aproximou da sarça ardente, tirando as sandálias dos nossos pés, porque pisamos em terreno sagrado. Se Deus não tivesse nos escolhido, jamais poderíamos ser salvos, porque nós jamais buscaríamos a Deus. Estávamos mortos. Um morto não tem desejo.
O morto não tem decisão. O morto ou recebe vida ou permanece morto. Bendito seja Deus, porque foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos atraiu para Ele com cordas de amor. Foi Ele quem mudou as disposições íntimas da nossa alma. Foi Ele quem nos remiu com o sangue do Seu Filho. Foi Ele quem nos selou com o Espírito Santo da promessa. E agora estamos seguros, certos, de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu espero que esta mensagem console o seu coração, traga paz para a sua alma, descanso para a sua mente e gratidão para a sua vida. Se esta mensagem foi oportuna para você, talvez você possa compartilhá-la com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, nos ajude. Inscreva-se, ajudando-nos a levar a palavra de Deus a muitas outras pessoas. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Fica na paz.